Damos graças ao nosso Pai Celestial, que já nos concede nessa manhã ter o Dr. William Soto conosco. Oramos ao Senhor para que uma grande bênção venha sobre todo o seu povo através da sua santa palavra. Oramos também pelo Dr. William Soto. Deus o abençoe, o unja com teu Santo Espírito e lhe dê abundante palavra para cada um de nós. Deixamos imediatamente conosco o Dr. William Soto Santiago. Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e todos os que estão através do satélite, Amazonas ou da internet, em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 21 em diante, 21 ao 27, aonde nos fala da Nova Jerusalém, a qual estará na terra, no território aonde está Israel, na atualidade. Isto será depois do reino milenial. Diz: as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. E nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não tem necessidade de sol nem de lua para que brilhem nela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações que terão sido salvas andarão à luz dela, e os reis da terra trarão a sua glória e honra a ela. As suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite, e levarão a glória e a honra das nações a ela. Não entrará nela nenhuma coisa imunda, ou que comete abominação e mentira, senão somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é o livro da vida do Cordeiro, do qual nós lemos aqui no último versículo, onde diz, versículo 27, não entrará nela nenhuma coisa imunda, ou que comete abominação e mentira, senão somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Podem se sentar, por favor. O livro da vida do Cordeiro. Este livro da vida do Cordeiro está no céu. Estão inscritos ou escritos ali os nomes de todos os que seriam salvos, os que entrarão ao novo pacto através de Cristo, o nosso Salvador.
Este título de propriedade é nada menos que o livro aonde o nome de cada filho e filha de Deus foi inscrito antes da fundação do mundo. Estas são as pessoas que, para este tempo final, apareceriam na terra, também recebendo a Cristo como Salvador. E isso começou desde o tempo de Jesus e dos apóstolos. Desde o dia de Pentecostes, começaram a entrar ao reino de Deus. É o livro que existe desde antes da fundação do mundo. Tem os nomes de todas estas pessoas que chamamos os escolhidos ou eleitos de Deus. Essas pessoas vêm da eternidade. A pessoa tem vida eterna, porque estava em Deus desde antes da criação. São pessoas que nós podemos dizer são genes do pensamento divino. Estavam na mente de Deus. Quando Deus pensou em Cristo, do qual a Escritura diz que é o Cordeiro de Deus. E vejam como diz aqui, no capítulo 13 do Apocalipse e capítulo 17, nos fala das pessoas que adorarão a besta, que são as pessoas que não têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Diz: capítulo 13, versículo 7. Vamos começar no versículo 4. Diz: E adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? E quem poderá lutar contra ela? Também lhe foi dada a boca que falava grandes coisas e blasfêmias. E lhe deu autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que moram no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Também lhe deu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E a adoraram todos os moradores da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio do mundo.
Desde quando foi imolado, morto, desde o princípio do mundo. Aqui diz a Escritura que o Cordeiro Cristo foi imolado. Mas ele não foi sacrificado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás? Sim, fisicamente. Mas tudo isso estava na mente de Deus no programa da redenção para redimir o ser humano, o qual ia cair da vida eterna. E agora? Desde quando diz que foi imolado o Cordeiro, Cristo? Aqui diz desde o princípio do mundo. Em outro lugar podem encontrar, quem sabe, desde antes da fundação do mundo. Porque todo este programa divino existe desde antes da fundação do mundo. Agora, desde quando o seu nome e o meu foi colocado no livro da vida do Cordeiro, desde quando Deus pensou no Cordeiro sendo sacrificado, desde a fundação do mundo, desde este tempo, o seu nome e o meu estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Porque se Deus pensou no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como o sacrifício de expiação pelos nossos pecados, pois então tinha que pensar nas pessoas pelas quais ele tinha que morrer. Portanto, tanto o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi sacrificado desde a fundação do mundo, tudo isso na mente de Deus. Também você e eu estávamos ali, porque ele não pensaria em um sacrifício se não tivesse por quem ser efetuado este sacrifício. Lembrem-se que tudo é um programa divino. Para quê? Para que os atributos divinos sejam manifestados. O atributo de Salvador, de Redentor, o atributo de Curador, o atributo de Pai, o atributo de Filho, e assim por diante, todos os atributos divinos que estavam em Deus têm que se manifestar. Para o quê? Então, existe um programa divino para ser manifestado cada atributo divino. A pessoa, quando recebe a Cristo como Salvador, é restaurada à vida eterna. A pessoa escrita no céu, no livro da vida do Cordeiro, tinha vida eterna. E por isso tem que vir o Cordeiro de Deus, Cristo, para restaurá-los à vida eterna, porque com o pecado, ali no Éden, todos estes escritos no céu que tinham que vir quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, tinha que vir o primeiro que tinha que nascer através de Adão e Eva, era Jesus. E então, todos os demais escritos no céu no livro
da vida do Cordeiro. Somente temos uns 6.000 anos, vamos dizer, de atraso, mas não existe atraso no programa divino. Se o vermos desde um lado positivo, evitamos todos esses problemas que houveram nesses 6.000 anos. Mas, se Adão e Eva não pecassem, os atributos de Deus, como Salvador, como Redentor, como Pai, como Filho, como Salvador, e assim por diante, todos esses atributos não existiria a causa pela qual se manifestarem. Portanto, todas estas coisas tinham que acontecer. Deus as viu de antemão. E assim, tinham que acontecer. Mas nós não temos motivo pelo qual nos queixar. Porque o Cordeiro de Deus veio e tirou os nossos pecados. Encontramos na Escritura que é falado de juízos e maldições para as pessoas que pecam. E estes juízos e maldições podem alcançar até a 4ª geração. Vamos ver aqui. Capítulo 34 do Êxodo. Versículo Versículo 5 em diante diz: E o Senhor desceu numa nuvem e esteve ali com ele, proclamando o nome do Senhor. E passando o Senhor diante dele, proclamou: Senhor, o Senhor, forte e misericordioso e piedoso, tardio para a ira e grande em misericórdia e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e que de nenhum modo terá por inocente ao culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Por isso é que encontramos através da história da raça humana que herdam problemas de saúde, os filhos, os netos, os quais também os pais e os avós tinham também, ou os bisavós, ou por qualquer pecado que eles cometeram e não se arrependeram, as consequências então vêm também sobre eles, sobre os filhos, sobre os netos e sobre os bisnetos, ou seja, que podem herdar um sem número de pragas, de juízos. Por isso é que quando uma pessoa é examinada por um médico, lhe perguntam se ele tem problemas de câncer ou alguma outra enfermidade, ou se a sua mãe, ou seu pai, ou seus avós. Por quê? Porque isso vem dos pais, ou os avós ou bisavós. Muitos problemas de saúde. Mas agora, tudo isso, Cristo o cortou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele veio para tirar o pecado do mundo. Portanto, todos os erros que os nossos pais ou avós cometeram, os nossos bisavós, não têm que pagar as consequências. Os filhos,
os netos ou os bisnetos. Por isso, com Cristo, a pessoa tem a bênção de que não tem que pagar as consequências dos erros de seus pais, seus avós ou os netos. Por isso, algumas pessoas dizem ou se perguntam como lhe veio tal problema de saúde. Pode estar em algum de seus ou seus pais ou avós ou bisavós, como também bênçãos. Agora, vejam vocês aqui. Moisés disse a Deus no capítulo 32, versículo 30 em diante diz: isso foi quando pecaram ante a Deus por causa do bezerro de ouro ali no Monte Sinai. Quando Moisés desceu, já haviam mudado de religião, haviam deixado a Deus. Os que o fizeram e os que entraram para formar parte desta festa ao Deus, o bezerro de ouro que eles haviam feito. Isto do bezerro de ouro vem do Egito, e o Egito herdou de outros lugares, porque isso vem desde a Babilônia, a adoração do bezerro de ouro com chifres. Isso veio desde o tempo de Nimrod. O seu pai, Cus, era o intérprete dos deuses, destes espíritos maus, que dirigiam a adoração ao maligno. Agora vejam, Moisés disse a Deus no capítulo 32, versículo 30 em diante diz: e aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste com grande pecado, porém eu subirei agora ao Senhor. Quem sabe farei propiciação por vosso pecado. Então Moisés voltou ao Senhor e disse: eu te rogo, pois, este povo cometeu um grande pecado, porque fizeram para si deuses de ouro. Perdoes agora o seu pecado, e se não, risca-me agora do teu livro que escreveste. Vejam, Moisés sabia que Deus tem um livro aonde estão escritos os nomes de milhões de seres humanos. O livro da vida tem a seção do livro da vida do Cordeiro, do qual os nomes não podem ser apagados. E tem a outra seção, chamada o livro da vida, o mesmo livro, porém, tem essa outra seção, de onde alguns podem ser apagados por alguma causa. Por isso, no Apocalipse, existe uma escritura que diz, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5 diz: o que vencer será vestido de vestimentas brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos.
Existe uma seção do livro da vida de onde podem ser apagados nomes de pessoas, mas esta não é a seção do livro da vida do Cordeiro, porque a seção do livro da vida do Cordeiro é aonde estão escritos todos os crentes em Cristo nascidos de novo, que receberam a Cristo como Salvador e entraram ao novo pacto, sob o sangue do novo pacto, que é o sangue de Jesus Cristo. Em uma ocasião, encontramos ao salmista Davi falando ali no Salmo, o Salmo 139, versículo 16, disse: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro estavam escritos todas estas coisas, que então foram formadas, sem que faltasse uma delas. O rei Davi sabia que Deus tem um livro, aonde estão escritos os nomes das pessoas, mas não somente tem um livro. Vejam, no capítulo 20, versículos 11 ao 15 de Apocalipse diz: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado nele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. Veem? Os livros que foram abertos são os livros que têm toda a história da vida da pessoa, aonde está o nome de cada pessoa que nasce neste planeta Terra. Existem pessoas que pensam ser tão livres e pensam serem tão importantes e que pensam que não têm que dar conta a ninguém e não sabem que existe uma gravação aonde é realizada, onde é escrito tudo o que a pessoa faz na terra. Cada pessoa deve saber que isto existe no céu, no reino de Deus. E também diz, isso é para o juízo final, diz: e vi aos mortos grandes e pequenos diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras, ou seja, tudo o que fizeram. Cada pessoa fez na terra, ficou registrado no céu, no livro das memórias, onde são feitas essas gravações. E também tem o livro da vida, aonde está registrado o nome de cada pessoa que nasce na terra. E também tem a outra seção do livro da vida, no livro da vida, chamada o livro da vida do Cordeiro, aonde estão escritos todos os nomes dos que receberiam a Cristo como Salvador e seriam batizados em água no seu nome e receberiam o Espírito de Cristo e obteriam
o novo nascimento. Estas pessoas seriam restauradas à vida eterna primeiro, a sua alma, primeiro no espiritual, e depois seriam restaurados fisicamente à vida eterna. Ser restaurado é porque tinham vida eterna em Deus eternamente e vieram da eternidade para passar por esta etapa de redenção. Assim que, de que você tem medo, não há do que se ter medo. Você veio da eternidade, você tinha vida eterna com Deus. Estávamos em Deus. Primeiro, como um pensamento divino, ou seja, como um atributo divino. E então, encontramos que em Cristo estávamos eternamente. E estes eram os filhos e filhas que Cristo teria através da criação divina, através desta manifestação de Deus através de Cristo. E viriam a ser, estes são os filhos. Vamos ver como diz aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 12 em diante diz: Anunciarei aos meus irmãos o teu nome, no meio da congregação te louvarei, e outra vez eu confiarei nele. E de novo, eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Assim que, porquanto os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para destruir através da morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar a todos os que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Certamente ele não socorreu aos anjos, senão que socorreu a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para vir a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote no que Deus se refere, para expiar os pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo padeceu sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora vejam. Esta é a família que tinha que aparecer, descendendo pelo primeiro Adão e Eva. Seria a igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo com a sua igreja, a família, que Adão e Eva tinham se eles não pecassem. Mas lembrem-se que Deus já tinha tudo previsto. E havia um programa divino. Consequentemente, essas coisas que aconteceram tinham que acontecer. Portanto, não vamos estar discutindo ou reclamando de Adão e de Eva, dizendo, quando nós o encontrarmos, você nos atrasou em vir à Terra por 6.000 anos. Não existe nenhum atraso para nós, porque nós viemos da eternidade e em eternidade não existe tempo. O tempo não é nada na eternidade. Portanto, estivemos passando pela Terra por uma quantidade pequena de anos, que, se fossem 900 anos, 900 anos de lutas, seria muito, não é verdade? Assim é que com o que Deus nos dá, vamos dizer em torno de 100 anos,
um pouquinho mais ou um pouquinho menos para outros. É suficiente. O importante é receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador para ser restaurados à vida eterna. É que ao vir à terra, porquanto se pecou no jardim do Éden, ali houve pecado, então encontramos que aparecemos em uma raça caída, em uma raça sem vida eterna. E viemos da eternidade e, consequentemente, temos que ser restaurados à vida eterna através de Cristo, nosso Salvador. Para isso ele veio à terra e morreu na cruz do Calvário. Portanto, conscientes de que os nomes de todos os crentes em Cristo, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, estavam escritos no céu desde antes da fundação do mundo, desde que Deus pensou no Cordeiro sendo sacrificado. Pensou em nós também. Porque por quem Deus ia pensar sacrificar o Cordeiro, se não houvesse alguém pelo qual ele morrer? Mas ele morreu por nós. E isso foi na mente de Deus, aonde estávamos também todos nós, como genes do pensamento divino. Assim é que nossa estadia aqui na terra tem um propósito: para sermos aspergidos com o sangue de Cristo, sermos limpos de todo pecado e sermos restaurados à vida eterna. Este é o propósito da nossa vida aqui na terra. Por isso, São Paulo então dizia: desejaria estar presente ao Senhor, ou seja, já ir desta terra, mas por causa de vós, prefiro estar com vocês, não ir ainda. E também, assim eu penso. Eu gostaria já marchar ao paraíso, aonde lá estão todos os santos que partiram das eras passadas, e pedir que me permitissem ver o reverendo William Branham e ao seu grupo, e então que me permitissem ver também ao grupo de cada mensageiro com mensageiro de cada era, também ver a São Paulo, ver a São Pedro, falar com eles, ver a todos os que estão lá, e assim por diante, e ver Abraão, Isaac, Jacó e todos eles no lugar aonde se encontrarem. Mas ali não se estaria trabalhando, porque é um lugar de repouso. Repousamos dos trabalhos terrenos. Não é que não se está fazendo nada, mas com relação ao trabalho, de ir a trabalhar e de ir para fazer compra, não existe necessidade de supermercados. Por quê? Não há necessidade de comer. Tampouco há necessidade de dormir. Assim é que não existem lojas de móveis para vender móveis e coisas assim. Assim é que a vida já é diferente. Mas convém que estejamos aqui, desfrutando das bênçãos de Deus no programa divino e pertencer aos escolhidos de Deus do último dia, que esperam a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos em Cristo na vinda do Senhor e a transformação dos que estão vivos. Porque haverá um grupo de filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo, na igreja, ou na igreja do Senhor Jesus Cristo, que, quando ocorrer a ressurreição, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo que estiverem vivos serão transformados à medida que forem vendo aos mortos que ressuscitaram. E então, pois estaremos por uma temporada aqui na terra, de 30 a 40 dias, como Cristo esteve por uns 40 dias aparecendo aos seus discípulos. E então subiu ao céu
para a obra de intercessão que lhe correspondia, se assentar no trono de Deus. É importante estar conscientes, despertos à realidade de quem somos diante de Deus, para nunca nos desanimar na vida, senão seguir adiante, lutando com a fé e a esperança de viver eternamente com Cristo no seu reino, receber a glorificação que será a nossa transformação. E então, acabaram-se os problemas. Portanto, problemas sempre existiram, existem e existirá, até que seja preso o diabo e colocado no abismo. E mesmo depois o soltam, depois de 1000 anos, depois do milênio, e ele segue causando problema. É como um cachorro bravo, que o amarram e já o controlaram, o soltam e ele segue causando problemas. Já depois disso, já não existem cadeias para o diabo, senão o lago de fogo. É importante estar conscientes de quem somos e o que nos corresponde estar realizando conforme ao programa divino. Vejam aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 em diante diz: senão que chegasse ao monte de Sião, senão que chegasse ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus. Os primogênitos são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo e têm os seus nomes escritos aonde? No céu. No céu, no livro da vida do Cordeiro. Quando Cristo mandou os seus discípulos a pregarem e a lançar fora demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, quando então eles regressam aonde Jesus estava, eles dizem a Jesus: Senhor, até os espíritos, ou seja, os demônios, os espíritos maus, nos sujeitam no teu nome. Cristo lhes disse: não vos alegreis de que os espíritos se sujeitam no meu nome. São Lucas, capítulo 10. Vamos ler. Capítulo 10, versículo 20 diz: mas não vos alegreis, porque os espíritos se sujeitam, senão que alegrai-vos que os vossos nomes estão escritos nos céus. O mesmo Jesus ensinou. Moisés também ensinou que existe um livro aonde estão escritos os nomes. Agora vejam, Moisés tipifica a Cristo, aí dizendo que, intercedendo pelo povo, senão Deus destruiria ao povo hebreu por ter feito o bezerro de ouro, pela idolatria. E Cristo, se não viesse à terra e morresse,
E se Cristo não se entregasse por nós para morrer na cruz, todos tínhamos que morrer. Moisés, ali intercedendo pelo povo, perdoa o povo, senão apaga o meu nome do livro que tu escreveste. Jesus se entregou voluntariamente por nós, para que nós pudéssemos viver eternamente, pudéssemos ser restaurados à vida eterna. Vendo que é uma realidade bíblica, que existe um livro da vida, e que existe uma seção de onde os nomes podem ser apagados e outra seção onde os nomes não podem ser apagados, chamada a parte do livro da vida do Cordeiro. E conscientes de que os crentes em Cristo, nascidos de novo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, estão escritos nesta seção do livro da vida do Cordeiro, e estão sob o sangue do novo pacto, conscientes desta realidade, despertos a esta realidade. Caminhemos adiante servindo a Cristo com toda a nossa alma, conscientes que estamos em Deus, estávamos eternamente em Deus e tínhamos vida eterna com Deus. Assim como quando Abraão dizimou a Melquisedeque. São Paulo diz que quando Abraão dizimou a Melquisedeque, capítulo 7 de Hebreus, versículo 9 ao 10 diz: e para assim dizer, em Abraão, até Levi pagou os dízimos, que recebeu dízimos, ou que recebe os dízimos, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Estava nos lombos do seu pai, Levi. E o seu pai, todavia, não havia nascido. Levi é filho de Jacó. E tampouco Isaque, filho de Abraão, ainda não havia nascido. Estava nos lombos de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó e Levi. Levi veio a ser a quarta geração, contando Abraão, Isaque, Jacó e Levi. Contando a Abraão como a geração de onde saem 3 gerações. Assim que na quarta geração passada, contando você 1, contando o seu pai 2, contando ao seu avô 3 e contando ao seu bisavô número 4. Ali você estava. Ali surgiu a sua vida. E foi passando através do seu avô, o seu papai, e então você apareceu. Por isso eu lhes disse que também se herda enfermidades. Alguns herdam bênçãos também. Mas vamos deixar isso quietinho aí. Agora vamos ver como é este processo. E com a ciência
pode-se ver a parte física, mas a parte espiritual é a mais importante. No programa de restauração, caminhamos 3 eras para trás. A nossa é a 4ª, a era que corresponde à era de ouro, a era de pedra angular. Caminhamos para trás, 3 para trás, e nos coloca na 5ª etapa ou era da igreja. Por isso, vem nesta linhagem até chegar até nós, até que nós aparecêssemos aqui na terra. O livro da vida do Cordeiro. Este é o livro mais importante no céu. E se ele é o mais importante no céu, quanto mais na terra. E vem a ser manifestado aqui na Bíblia. Por isso é tão importante conhecer a Bíblia. Porque através da Bíblia você conhece todas estas coisas. E porquanto a Bíblia é a palavra de Deus, é o mesmo Deus em forma de letra, em forma de palavra. Aí temos o livro da vida. O temos em Deus, no pensamento divino. E o temos no livro selado com 7 selos. O livro da vida do Cordeiro. Você e eu somos esse nome que está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, manifestado aqui na terra. Como? Ou que nome Deus colocou em você desde antes da fundação do mundo? Se não for o mesmo que nós temos, não se preocupe. Quando tiver o novo corpo, o conhecerá então. Mas se os nossos pais acertaram em nos colocar o nome que Deus, o mesmo nome que Deus tem o nosso no céu, no livro da vida do Cordeiro, pois será o mesmo nome. Não se preocupem. Isso não é nenhum problema. Que nós aparecemos agora no tempo final, tampouco não é nenhum problema. Vendo desde um certo ponto de vista positivo, que se houvesse lhe tocado viver no tempo das perseguições, aonde eram lançados aos leões ou eram queimados, nos tocou o melhor tempo. Ou que vem por aí uma apertura, mas a apertura será um sinal que já estaremos quase para ir desta dimensão, de que já quase seremos transformados. Será sob o tempo de uma apertura, que haverão grandes terremotos, maremotos, grandes em uma escala maior. Já está a escala bastante grande em que os terremotos estão e maremotos. Mas isso será pequeno comparado com o que vem. Mas nós não temos por que nos preocupar, porque vem uma ressurreição para os mortos em Cristo. Assim é que, se algum do nosso tempo morrer por causa de algum terremoto ou algum maremoto, não se preocupem, regressará em um corpo glorificado. Se permanecemos vivos, pois seremos transformados. Não existe nenhum problema.
Em todo o tempo, todo crente em Cristo tem que estar esperando a sua transformação e consciente que, se morrer, pois será ressuscitado em corpo glorificado. Vimos o livro da vida do Cordeiro, aonde o meu nome está escrito desde antes da fundação do mundo. E de quem mais? De cada um de vocês também. Agora nós podemos compreender porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 31, nos fala dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos, os quais sempre têm estado clamando pela adoção, que é a redenção do corpo, ou seja, a transformação, para todos serem a imagem e semelhança de Cristo, com corpos eternos, glorificados, imortais, como o corpo glorificado de Cristo, e jovens para toda a eternidade. Você não escolheu a Cristo. Cristo foi o que nos escolheu a nós. Bem o disse, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E agora, podemos ver o importante que é para Deus uma pessoa que tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, tão importante que Cristo teve que morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso a Escritura nos diz que os crentes em Cristo são filhos e filhas de Deus. Você não se lembra de nada de quando você estava na eternidade. Por que você não recorda de nada? Porque, por causa da queda, não obtivemos corpos angelicais. Somente estávamos em Deus, como genes do pensamento divino. Todavia, não havíamos obtido o corpo angelical e, consequentemente, ao vir aqui na terra, não viemos com o corpo angelical da sexta dimensão, senão que obtivemos ou recebemos um espírito do mundo, um corpo espiritual do mundo, não do céu, não do paraíso, não da sexta dimensão, um corpo teofânico da sexta dimensão. Por isso é requerido nascer de novo da água e do Espírito, da palavra, o Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, para assim ter um corpo angelical, um espírito. Lembrem-se, um espírito é um corpo, e este corpo espiritual do paraíso da sexta dimensão é o que os crentes em Cristo obtêm e, quando morrem, seguem vivendo neste corpo angelical no paraíso até que Cristo chegue ali e os traga, os julgue aos mensageiros com o seu grupo e então os traga na ressurreição em corpos glorificados, e os que estamos vivos nos transforme. Este é o plano de Deus, o programa divino. E essa ressurreição e transformação será ante a última trombeta, ou seja, a última mensagem, e será no último dia,
que é o 7º milênio de Adão até aqui, no qual já estamos vivendo. Portanto, vendo todas estas coisas e todos os sinais que estão sendo cumpridos, tenhamos as nossas cabeças levantadas ao céu às coisas de Deus, porque a nossa redenção está próxima. A redenção do corpo, ou seja, a nossa transformação. E a redenção para os mortos em Cristo, que será a ressurreição em corpos glorificados. Não sabemos o dia, não sabemos a hora nem o ano em que acontecerá, mas sim a profecia diz que será no último dia. E já estamos no último dia, não sabemos em que ano, do último dia, do último milênio, acontecerá a ressurreição para os que morreram e a transformação para os vivos. Mas uma coisa sim sabemos, que os nossos nomes estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Por essa causa é que Ele nos chamou ao seu redil. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e eu lhes chamo pelo seu nome. Cristo disse em São João, capítulo 10. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. É um grande privilégio ser um filho ou uma filha de Deus. É um privilégio ter o nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Você e eu viemos da eternidade de Deus e regressaremos à eternidade conforme o programa de restauração, de redenção de Deus através de Cristo, o nosso Salvador. É Ele o que traz as pessoas ao seu redil. Também tenho outras ovelhas, também eu devo trazê-las, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vem? É Ele o que busca as suas ovelhas. Não são as pessoas as que buscam a Deus, é Deus, através de Cristo, o que busca as pessoas, o que busca essas ovelhas que estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro. Ninguém pode vir a Cristo. O mesmo Cristo falou. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E o que vem a mim, eu não o lanço fora. Por quê? Porque foi trazido por Deus o Pai. Quando Pedro também responde à pergunta de Cristo, quando ele pergunta quem dizem os homens que é o Filho do Homem, cada qual começou a dizer, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ou algum dos profetas que ressuscitou. Cristo pergunta, e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus lhe diz, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, senão o meu Pai, que está no céu ou nos céus. São Mateus capítulo 16. Porque você veio aos pés de Cristo, porque Cristo o trouxe.
Deus o Pai, através de Cristo, o trouxe. Através do seu Espírito, o trouxe ao redil do Senhor, ao redil de Deus. Porque você é uma ovelha do Senhor. E por isso persevera, seguindo ao Senhor e servindo-o de todo o coração. E então, quando estivermos na ceia das bodas do Cordeiro, saberemos a bênção tão grande que temos. Porque por agora a temos por escrita aqui na palavra. A lemos e a cremos em todas as bênçãos que estão aí, dadas para os crentes em Cristo. E algumas se cumprem atualmente, mas existem outras que são para o futuro. Mas quando tivermos um novo corpo, isso é uma promessa que será feita realidade, concretizada, a qual será em breve. Mas não foi você o que o fez, foi Deus o que o fez. Porque você e eu estávamos em Deus eternamente. Viemos da eternidade e regressamos à eternidade. O livro da vida do Cordeiro. O meu nome está escrito aí. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. Se houver alguma pessoa que todavia não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos. E estaremos orando por você, lembrando que foi o Espírito de Deus o que o trouxe para que escute a palavra, o Evangelho de Cristo, e a fé de Cristo nasça em sua alma e o receba como único e suficiente Salvador, porque o seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Ele está te chamando. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, se todavia não o receberam como único e suficiente Salvador. Para que Cristo lhes receba no seu reino, os perdoe e com o seu sangue os limpe de todo pecado e o restaure à vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode as arrebatar da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Cristo disse em São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. Vamos fazer oração pelos que vieram aos pés de Cristo em diferentes países, pelo que vamos estar de pé. Com as nossas mãos levantadas ao céu a Cristo e os nossos olhos fechados, os presentes e os que estão em outros países, para a oração pelos que vieram aos pés de Cristo em diferentes países. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me aproximo de Ti, Senhor, trazendo-te, te apresentando a Ti, todas estas pessoas que têm recebido a Cristo como único e suficiente Salvador. Pai,
Nas tuas mãos eu os encomendo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, todos os que estão recebendo a Cristo como Salvador nesses momentos, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na sua primeira vinda e a sua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelos meus pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Reconheço que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Dou testemunho público da minha fé em ti e te recebo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo, perdoe meus pecados e com teu sangue me limpe de todo pecado. E me batize com o Espírito Santo e fogo assim que eu for batizado em água no teu nome. Senhor, faça uma realidade em minha vida a tua salvação, que ganhaste para mim e para todo ser humano na cruz do Calvário. Quero nascer no teu reino. Quero viver eternamente contigo no teu reino. Salva-me, Senhor. Eu te rogo, no nome eterno e glorioso teu, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas ao céu a Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no teu reino, perdoou os vossos pecados e com o seu sangue os limpou de todo pecado. Vocês me dirão: eu quero ser batizado em água o mais rápido possível no nome do Senhor. Quando podem me batizar? É a pergunta de cada um de vocês, em diferentes nações, que receberam a Cristo como o Salvador, nesses momentos. Porquanto vocês crerem em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados em água, no nome do Senhor, nesses momentos. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água foi um mandamento de Cristo, no qual nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. É o batismo em água, a semelhança da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente com Cristo em seu reino. Que Deus abençoe, lhes guarde e continue todos passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, sabendo, conscientes, despertos à realidade de que os nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Será até o próximo domingo, se Deus quiser, em que estarei novamente com vocês. Que Deus abençoe a todos os presentes e todos os que estão em outras nações.